Bom dia, meus queridos. A tia queria muito estar com essa aula pertinho de vocês, ouvindo o que cada um tem para dizer, mas infelizmente essa semana a gente ainda vai estar separado. Então, vamos começar com a aula de História. A semana passada, na aula de História, a gente deu as datas comemorativas. Falamos do Dia do Livro, falamos do Dia do Índio e falamos da chegada dos portugueses ao Brasil. A tia Ana hoje vai ler um textozinho sobre o índio, falando dos costumes dele, como eles viviam, e depois essa folhinha vai ficar para vocês pegarem para fazer os exercícios. Então a tia Ana vai ler o texto, ele é pequenininho e muito fácil de compreender, tá? Tá assim, ó, dia 19 de abril, dia do índio. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, isso aí a gente já tinha estudado. No começo, havia muitos índios vivendo livre nas nossas florestas. Hoje, eles são em números bem reduzidos. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro, chamado cacique, ou murubixaba, e um chefe religioso, chamado pajé, que também é curandeiro da tribo. As casas dos índios chamam-se ocas. São cabanas construídas com paus e barro, coberta de palha ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia, chamada taba. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce, etc. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Os índios andam nus ou quase nus. Alguns usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se cocolares e pulseiras feitos com dentes de animais. Adoram o sol, que chamam de Guaraci, a lua que chamam de Jaci e outros deuses. Então, assim, os índios, eles tiram tudo da natureza. Semana passada a tia Ana tinha comentado da FUNAI, que é um órgão que protege os índios. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico Domingo. E aí estavam falando das reservas dos índios. O que são as reservas? São terras que foram dadas por lei aos índios e que ali só eles têm direito. Mas acontece que algumas pessoas estão invadindo essas terras para fazer o quê? Para tirar madeira, cortam as árvores para tirar a madeira, outros ficam procurando minerais na terra, como ouro, e essas terras estão sendo invadidas. E aí o governo e as pessoas que trabalham na FUNAI, nesse órgão que protege os índios, eles estão muito preocupados que essas pessoas possam levar o coronavírus para a aldeia. E isso vai acarretar uma quantidade enorme de índios doentes. Vocês se lembram que a oca é a casa de uma família só de índio, mas a gente também já aprendeu que existe a maloca, onde moram várias famílias indígenas na mesma casa. E aí, se um índio pega um coronavírus, como isso vai se espalhar bem rápido pela aldeia? Então, assim, os índios foram dono um dia do Brasil todo. Hoje eles têm uma pequena reserva e ainda tem pessoas que não respeitam. E aí, o que vocês falam sobre isso? Nós vamos também falar um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Se lembra que na aula passada nós estudamos que o rei de Portugal queria novas terras e mandou várias caravelas, que o comandante era Pedro Álvares Cabral, e eles chegaram até aqui, o Brasil? Pois é, essa história ela vai continuar da seguinte maneira. Portugal torna o Brasil colônia dele, tá? O que é colônia? Os portugueses se acham donos das terras brasileiras. Então, o que acontece? Aqui, ó,
A tia Ana não desenha muito bem. Aqui é Portugal, tá? E aqui, ó, nós estamos, ó, no Brasil, tá? O rei de Portugal, ele se acha que ele tem direito a todas as riquezas do Brasil. E aí, o que que acontece? Tudo que encontra de riqueza no Brasil traz para Portugal, tá? Então, assim, descobrem muito ouro em Minas Gerais. Esse ouro é trazido para cá, ó. Vem para Portugal, tá? É, todas as riquezas que encontravam no Brasil ia para Portugal. E aí, o que acontece lá em Minas Gerais? Existe um grupo de brasileiros, tá? Chamados Inconfidentes, que eles começam a pensar assim: isso aí não está muito certo, não. Portugal leva todas as nossas riquezas para lá, cobram impostos da gente, que também vai para Portugal, e isso não está certo. Eles pensavam assim: a riqueza do Brasil tem que ficar no Brasil. O Brasil tem que ser dos brasileiros. E eles começam a se reunir e passar essas ideias de liberdade do Brasil. Mas o rei de Portugal não gosta disso. E aí o que que acontece? Começa a perseguir os Inconfidentes, que tinha um líder chamado Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Porque ele era dentista. E aí o rei de Portugal manda perseguir os Inconfidentes, mas como Joaquim José, o Tiradentes, era o líder, ele foi preso e no dia 21 de abril de 1792 ele é enforcado e esquartejado. E aí é por isso que amanhã, dia 21 de abril, falam que é feriado de Tiradentes, em homenagem a esse herói da nossa história que tanto lutou pela liberdade do nosso país.